Vamos falar um pouquinho sobre novas Olá, tecnologias tudo de bem? beleza. Seja bem-vindo, doutor. Pode sentar. Fica super à vontade aqui na nossa sala. Muito e aí eu obrigado. tava conversando com ele, a gente riu ali agora um pouquinho nos bastidores. Sim. Porque o nome desse tratamento novo que tem por aí, ele é engraçado, né? Ele chama PDRN, de derivado de salmão. É mais ou menos isso, não é, Isso, doutor? exatamente. Aí a gente já achou que era o quê? Uma receita na cozinha, de como é que você prepara o seu salmão, mas não tem nada a ver. Eu quero que você Sim, conte sim. pra gente o que seria esse tratamento. Boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde, pessoal. PDRN, na verdade, ele é um derivado, né, do DNA do salmão. Chama polidesoxirribonucleotídeo, é um nome grande. Ai, bem tá? fácil. É, bem fácil. Que aí tem aquelas bases nitrogenadas. Eu não sei se você lembra lá na biologia. Lembra das bases nitrogenadas? Então são fragmentos que a gente utiliza hoje. Isso daí não é novo. Na verdade, assim, já foi utilizado na saúde, por exemplo, para pé de diabético, para reestruturar tendões, por exemplo, né? Então não é uma coisa nova. Utilizavam-se até a extração desse PDRN de placenta humana. Existe até, inclusive, uma clínica nos Estados Unidos, né? Que eles fazem esse tratamento. Só que hoje, devido a um processo ético, né? A gente não consegue utilizar isso e a gente consegue extrair de trutas e de salmão também, né? Aí é um tratamento super revolucionário que está prometendo muitas coisas, os resultados assim estão incríveis. Às vezes eu fico pensando como é que as pessoas elas conseguem descobrir essas tecnologias, né? Sim. Eu fico pensando, a pessoa tava lá sentada, acho que eu vou ali pegar um negócio do peixe para ver se dá certo. Eu acho Sim. fantástico, Sim, né? sim. A inteligência humana de Aham. chegar nessas questões tecnológicas e fazer com que cada dia mais a beleza, as pessoas envelheçam, na verdade, com uma beleza única. E esse Exatamente. tratamento, ele traz quais benefícios para quem faz? Então, na literatura científica, é daí que vem, né? A gente começa a fazer o tratamento para descobrir essas substâncias porque a gente faz o tratamento no ser humano. Por exemplo, para curar alguma doença, alguma inflamação, tá? Que já exista, aí a gente consegue utilizar esses ativos. O PDRN, o que ele tem de benefício, né? Principalmente, ele vai estimular o colágeno naturalmente, tá? Então, ele é um procedimento que ele vai fazer esse estímulo de uma célula chamada fibroblasto, que é o que a gente tem na pele, tá? Vai estimular esse colágeno, vai fazer um processo de envelhecimento mais natural, tá? Vai clarear e outra coisa que a gente tem que ter em mente agora é que o processo de envelhecimento, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, a absorção, por exemplo, dos coxins de gorduras, que são compartimentos de gordura que a gente tem na face. Esses compartimentos, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão atrofiando. Então, o PDRN é uma boa sacada porque ele vai estimular a lipogênese, né, que a gente fala, né, que é o processo de melhorar esses adipócitos. Então, essas células elas começam a se reproduzir. E essa é uma das apostas que o PDRN veio trazer. Além do que ele tem dois ativos super importantes, que é o ácido hialurônico, tá? De baixa reticulação, não é igual ao preenchedor. Tá? E a niacinamida também, que é um derivado da vitamina B3, que a gente utiliza para clarear a pele. Então, são ativos já muito bem conhecidos, bem estabelecidos. Junto com o PDRN, a gente tem a mistura perfeita. Você sabe que eu adoro usar a niacinamina. De noite eu uso. Hoje tem milhares de produtos. E aí uma pessoa me falou que era muito bom e tal, uma pessoa que morava até fora. E eu falei, eu vou comprar para usar. E realmente, assim, eu senti com o uso contínuo Exatamente. o quanto clareia mesmo a pele. Porque aqui a gente usa muita luz, né? Sim. Então tem que estar sempre com protetor solar. Exato. E eu tava sentindo umas manchinhas que apareceram. E realmente eu vi que melhora. E eu não imaginava que tinha essa questão. Sim. Pra mim, eu achei que tinha alguma questão voltada pro ômega 3, que é o que a gente sempre ouve, né? Ah, salmão, Sim, ômega sim, 3. sim. Tem alguma relação também com isso, com a melhora O da ômega pele? 3, ele também é um antioxidante super importante. O PDRN, ele também entra como um antioxidante. Mas o que ele vai fazer? Ele vai atuar como um sinalizador celular. Tá? O PDRN principalmente, que esse é o intuito, né? É fazer com que a gente tenha aquelas, a gente chama de células senescentes, né? Que seria aquelas células que vão envelhecendo e elas param de se reproduzir. Tá? Então essa reprodução ela acaba ficando pobre, né? Numa pele mais velha.
E o que a proposta do PDRN veio? Para justamente estimular essas células a poder fabricar, por exemplo, o ácido hialurônico, porque a formação da molécula, né, do polímero de colágeno, ele tem ácido hialurônico em volta. Então, o ácido hialurônico já é um produto natural da nossa pele. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa estrutura. Tá? Então, assim, veio assim, inclusive você falou do clareamento da niacinamida, a gente utiliza duas técnicas, né, para o PDRN. Uma injetando em alguns pontos específicos da face, que a gente tem essas injeções, né, em pequenos pontos que vão fazer... É injetável esse Também, tratamento? pode ser injetável, tá? A gente ainda está caminhando aqui no Brasil, né, para esses protocolos serem definitivos realmente, mas lá fora já é muito já utilizado, tá? Injetável. E a gente pode fazer através do drug delivery. Que seria isso? Seria a gente realizar ponturas ou através de um laser, por exemplo, que a gente pode utilizar uma técnica com laser e aplicar estes ativos na pele. Então ele vai absorver e é uma coisa legal porque clareia muito. E justo na primeira sessão é um procedimento que tem uma proposta para quem tem melasma, né? Eu falo que eu mesmo tenho melasma e eu utilizei e eu achei o resultado magnífico. Nossa, assim. mas nem dá pra ver. Se eu tiver, então já foi bom, porque Já tá bom foi. aqui é o resultado, viu? Assim, é essa promessa que o PDRN tem, né? E o que a gente tem visto cada vez mais são as pessoas procurando, né, essas tecnologias para que você tenha um processo de envelhecimento muito mais saudável, né, que mantenha suas características faciais e pessoais, individuais, né, que nós somos seres humanos, apesar de pertencer à mesma espécie, nós somos individuais no quesito, né, de anatomia, por exemplo, e comportamento social. Então, o PDRN ele vem justamente também para isso, né, porque as pessoas estão um pouco cansadas de utilizar só o preenchimento, por exemplo. Tem algumas imagens, eu quero que você comente pra gente, quando a gente vai ver aqui. Aqui é teu espaço. Aí, na verdade, é uma empresa você onde... tá dando aula. Eu dando aula, Você é professor também. Sou professor também. Que legal. Aí, realizando um procedimento. Hoje, o procedimento que a mulherada mais procura, o que é? Ainda é a toxina botulínica? A toxina botulínica, eu falo que ela vem com um marco de, né? Eu falo que é um dos primeiros baluartes aí da estética, né? Que ela veio realmente para revolucionar. E hoje em dia a gente está trabalhando mais com a toxina em processos mais avançados, por exemplo, na região do pescoço, fazer aquele pescoço Nefertiti, né? Que a gente faz bastante, porque dá uma alongada e melhora bastante essa questão do jaw. Lembra o bulldogzinho? Ai, sei. Então ajuda bastante nas marcas. É óbvio assim que tem algumas coisas que eu não gosto muito, Wesley, não gosto muito de exagerar, que é na região dos olhos, para você não ficar paralisada demais. Tá? Sim, então tem que ter uma certa naturalidade. Não mexia nada, né? Ficava aquela pessoa assim, que dava até um desespero de olhar. Hoje mudou muito também os tipos de técnicas, bastante, né? Bastante. Hoje a gente utiliza a toxina também para dor orofacial, por exemplo, que é uma coisa que está muito relacionada ao processo de envelhecimento. A gente tem uma coisa chamada processo oxidativo, né? Então o estresse oxidativo ele leva mais a uma célula mais envelhecida. Então o rosto ele fica mais envelhecido através desses processos. Então a gente consegue utilizar a toxina botulínica, por exemplo, off-label, para bruxismo. Ah, eu faço, sabia? Tem que fazer. E falar nisso já faz, acho que mais de um ano que eu não faço. E eu sinto super diferença quando eu faço. Melhor, eu falo que a gente não pode ficar fazendo o tempo inteiro, mas esporadicamente é bacana fazer. Então a toxina botulínica é um procedimento que é muito procurado. Hoje, o microagulhamento robótico associado à radiofrequência, que é uma coisa super nova, só que agora está crescendo esse movimento cada vez mais no Brasil, porque lá fora, todos os dermatologistas, os profissionais que trabalham na área de estéticas, que são consagrados já, eles utilizam já essa tecnologia há um bom tempo. E agora está vindo para cá, para o Brasil. Que né? bacana. Voltando um pouquinho a falar do PDRN, tem alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer esse procedimento? Assim, é um procedimento extremamente tranquilo, seguro, tá? Mas qualquer pessoa que tenha alguma doença de base que não esteja tratada, é ideal que ela não faça nenhum tipo de procedimento, tá? Mas as contraindicações são poucas, assim.
por exemplo, se ela tiver gestante, né? Não. Sim, óbvio, não. Amamentando também não. Também não. Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo um tratamento de câncer, ela Oncológico, pode? Oncológico? não pode. Também não pode. Infelizmente então, não são pode. essas que, na verdade, já são meio que regrinhas que a gente já sabe dos procedimentos Exatamente. em geral. Mas, para isso, uma pessoa que mesmo tiver uma diabetes, não tem problema, ela pode, desde que tiver... Sim, desde que esteja controlada todas essas doenças de base, né, como uma diabetes mellitus tipo 2, né, como uma doença cardiovascular, alguma coisa assim do tipo, a pessoa precisa estar com a doença controlada, tá? Então, E quanto tempo que demora o tratamento? A pessoa chega lá, são várias sessões, uma sessão, como é que é o tratamento em si? são várias, depende muito, né, de vários fatores, né, Babi? Eu falo que os pacientes, eles chegam em diversas condições pra gente. Então, a gente, assim, tem pessoas que você vai utilizar mais sessões, tá? Vai ser de 3 a 4 sessões, outras com uma sessão você já consegue. Porque junto com o PDRN a gente precisa associar terapias. E a partir do momento que nós associamos essas terapias, a gente consegue um resultado muito melhor. Tá. Então, às vezes com uma sessão a gente já consegue um resultado magnífico. Ah, entendi. E dói? É isso que a gente quer saber. Como é que funciona? Porque você falou que hoje ainda aqui no Brasil não é feito injetável. Mas eu sei que tem aí alguns peelings que vão umas agulhinhas que às vezes dá uma doidinha. Então, dói. Assim, no Brasil ele é feito injetável por alguns profissionais, Tá. né? É que eu falo que eu fico na borda, né? Olhando o que está acontecendo ao meio para que a gente faça tudo corretamente, tá? Então, sou um cara muito criterioso, Tá. Não vou seguindo a manada, eu vou, né, pelas bordas apreciando aí o caminho para ver onde isso vai dar. Mas, assim, processo de dor, ele é uma coisa muito variável. Então, o limiar de dor de cada pessoa, de cada paciente é diferente, às vezes, seu, né? O seu limiar é diferente, o meu limiar, por exemplo, é diferente. Tá? Então, às vezes, com um anestésico tópico, a gente já consegue um resultado bem bacana. A pessoa não vai sentir tanto desconforto. E aí a gente vai avançando. Uma pessoa mais sensível vai sentir mais dor, porque a pessoa já, por natureza, ela é mais sensível. Aí a gente vai utilizar os bloqueios anestésicos. Então, tudo isso a gente tem subsídios para poder lidar com isso. Porque a gente tem que entender que o procedimento estético que dói, a gente precisa causar um processo inflamatório. Ele é um processo inflamatório subclínico para a gente ter os benefícios do produto, tá? Então, não é que a pessoa vai ficar sentindo uma dor absurda, né? Vai ser das ponturas que a gente vai realizar, né? Talvez, do PDRN específico, dos locais específicos. Ou a gente utiliza por microagulhamento. E quando você faz o anestésico tópico, você não sente desconforto algum. Nenhum, né? Tem uma idade mínima para começar a fazer esse procedimento? É mais para peles maduras ou qualquer jovem já pode começar fazendo? Eu digo assim, que a partir dos 25 anos, qualquer pessoa que está exposta aos raios do VA UVB aí, que a gente sabe, né? Até a luz indoor, ela é prejudicial. Mas todas as pessoas, preventivamente, né, a gente consegue fazer a partir dos 25 anos, tá? Porque a gente já começa a ver os primeiros sinaizinhos ali aparecendo, tá? Porque depois dos 25 é só derrocada, né? É só ladeira abaixo, gente, não tem mais jeito. Né? Então, na verdade, é tudo uma prevenção, né? Exatamente. Quanto mais, assim, eu falo, essas tecnologias, hoje a gente fica um pouco atordoado com a quantidade de procedimentos que existem, né? Equipamentos, existem uma infinidade de equipamentos, né, que a gente pode utilizar. Né? Então, são tecnologias que a gente pode, eu falo, não dá para ter todas. Você tem que ser bom em uma, se especializar, igual eu falo para as minhas alunas, não precisa ter todas as tecnologias, mas desde que você tenha uma tecnologia, uma plataforma que você domine, você consegue fazer muitas coisas. Né? Então, só disso daí a gente já consegue um benefício muito grande. Tá. Aí, por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer esse tratamento, mas será que eu preciso? Como que ela pode identificar que ela precisa, por exemplo, fazer esse tratamento? Uma das coisas que a gente consegue observar bastante é a questão dos poros. Poros todo mundo vai ter, mas a questão dos poros muito dilatados. Né? Então, uma pessoa que ela não faz um skincare adequadamente, né, que é aquilo que a gente falou, você havia falado no começo sobre a niacinamida, precisa fazer esse skincare adequadamente para que a gente tenha um benefício, né? Então, diário, porque você está protegendo a sua pele diariamente.
E aí, a respeito do processo... Qual que foi mesmo? Já me perdi, gente. Eu perguntei pra você, por exemplo, se a pessoa ela faz o procedimento, enfim, quais seriam as questões do benefício? Sim. Por que ela falaria, eu preciso, Porque, tá agora, caindo, agora, não tá agora caindo, lembrei. tá em cima, tá embaixo. É muita coisa, muita informação pra gente conversar. E é um assunto que eu adoro, né? Então, assim, primeiramente, sinais dos poros abertos, tá? Rugas finas que a gente começa a observar, tá? Aquelas marcas Também ele ajuda na ruguinha também. Ajuda muito. Porque essa é a produção do colágeno. Que a gente faz, eu tenho aqui terrível, que eu luto contra ela e ela não sai de mim. Melhora, viu? Melhora bastante. Porque é isso que o PDRN vem trazer, esse estímulo de colágeno, né? Essas ruguinhas finas, manchas na pele, né? Então, tem aquelas pessoas, sabe, que falam, teoricamente, eu sou cheio de sardinha. Então, você percebe que a pessoa ela tem um processo oxidativo já inato ali, né, acontecendo. Então, são aquelas manchinhas de sol que você percebe. Sabe quando você vê na pessoa que toma muito sol? Sim. Por exemplo, que trabalha no sol, exposto ali, no sol. né? Você acaba vendo aquelas manchinhas, né? E essas manchinhas, elas são extremamente prejudiciais, porque a gente, com o tempo, isso pode gerar uma coisa muito ruim, um câncer, né, basocelular, espinocelular, por exemplo, ou um melanoma. Tá? Então, e é engraçado que a gente vê que essas manchinhas geralmente ou dão no cantinho assim do rosto ou na testa. Por que nessas porque regiões? são as áreas mais expostas, né? A luz é onde bate mesmo a luz. Onde bate mesmo a luz e acaba realmente incidindo nessas... Óbvio que tem fatores hormonais, tem outros fatores envolvendo tudo isso, mas especificamente a respeito do sol e da luz, é nessas regiões aqui. Entendi. Após o procedimento, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter, né, depois dela aplicar aí poderoso PDRN? Então, quando ele é feito por drug delivery, que a gente utiliza o microagulhamento fazendo punturas na pele, é ideal que a pessoa passe, né, por exemplo, filtro solar diariamente. Normalmente, o que eu faço? Eu prescrevo um sérum para os meus pacientes. Os pacientes têm uns kitzinhos, né, que eles já saem do consultório levando esses sérums, tá? Que é importante porque a gente precisa nutrir e fazer com que a pele se recupere em um tempo rápido, tá? E utilizando esses protocolos, né, esses skincares, durante todo o tratamento. O resto da vida, né? Porque a gente cria esse hábito no paciente. E aquilo, você começa a ver também a melhora, e aí você fala, acabou, eu vou comprar outro quê? Vou continuar? Exatamente. Eu não vou parar. Quando a gente pega ali o gosto, né, de fazer o cuidado, e é um momento que a gente tem que ter pra gente de autocuidado, né? Exatamente. Porque tem gente que só faz procedimento mais assim, como é que chama? O procedimento mais invasivo? Mais invasivo. E acha que não precisa fazer mais nada. Não, eu já fiz um preenchimento, já fiz a toxina, agora eu entrego pra Deus. E não é bem por aí. Não é bem por aí. É o que todos os congressos hoje, né, que a gente de dermatologia, de cirurgia plástica, congressos de estética no Brasil, no mundo todo, o que mais tem se falado é que a gente precisa manter uma rotina de cuidado pessoal, de skincare. Porque sem isso, você acaba atrapalhando, né, o processo de desenvolvimento, por exemplo, da fibra colágena do bioestimulador que você colocou. Ou do PDRN, tá? Porque que acontece? Você não está protegendo a sua pele, porque qual que é o principal fator? O estresse oxidativo, que a gente está exposto o tempo inteiro. Então, se a gente não protege, como que fica, né, esses procedimentos? Então, você tem uma pele... Nem a questão do preenchedor, que está todo mundo tirando agora, né? As pessoas estão tirando o preenchedor. Porque a gente percebe que você não trata, não cuida da pele. O preenchedor, ele é uma artimanha, uma arma que a gente vai utilizar ao nosso favor, por exemplo, só que a gente precisa utilizar em pontos estratégicos, tá? Você não pode simplesmente pegar o preenchedor e encher, inflar a pessoa, muda a característica, né? Uma coisa é você sustentar um pouquinho o osso, porque no processo de envelhecimento a gente tem uma reabsorção óssea. A gente derrete, né? A gente vai derretendo. Aqui. E aí a gente vai sustentando um pouquinho, em lugares específicos, sem muita quantidade. Então são armas que a gente consegue utilizar aí para poder fazer. E o skincare, ele é essencial para que você mantenha tudo isso duradouro, né?
Tem gente que fala, ai, dá muito trabalho. Gente, a gente vê, as coreanas, elas têm 10 passos de skincare, né? A gente, às vezes, usando 4 já tá bom, usando um pouco, faz pelo menos um pouquinho, né? Exatamente. Porque o pouquinho que você faz é melhor do que nada, né, doutor? Exatamente. Inclusive, você citou a Coreia, né? A Coreia é o Vale do Silício da estética, né? Inclusive, o PDRN foi difundido lá. Tinha né? certeza, E na Itália sabia. também, porque eles estão muito atentos a isso. As pessoas, elas cuidam muito da pele, né? Por que será? Será que eles têm medo de envelhecer? Eu queria um dia perguntar para um coreano, mas não tive ainda oportunidade. Sim, eu acho assim, nunca fui para a Coreia ainda, né? Está nos meus planos, porque lá eles trabalham bastante com fio de PDO, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu falo que não, acho que é envelhecer bem, né? Não é medo de envelhecer, eu acredito Eu acho que porque não. também eles têm a pele muito clara. Muito clara. Então qualquer coisinha, acho que a gente tem a pele Parece. muito clara, gente. A gente sofre no sentido assim, parece que a gente envelhece muito mais. Sim, Qualquer exposição ao sol, você já vê que nasce uma pintinha que você não tinha, né? exatamente. Então acho que pode ser por isso também, né? Pode também, é outro fator, né? Bastante. E é da cultura deles também, né? Esse autocuidado, né? É cultural isso. Lá, tanto é que a quantidade de fios que eles colocam lá é enorme. No rosto, assim? No rosto. É. É enorme a quantidade de fios. Não é igual aqui, né? Que a gente coloca, sei lá, uns 30 fios lisos, né? Tá. Uns 30 fios lisos. E esse fio que você tá falando é aquele de sustentação ou é só o de É o colágeno? de colágeno. Ah. Esse de sustentação, ele também bioestimula. Só que ele tem um efeito mecânico, só que esse efeito mecânico vai se perdendo com o tempo, né? Mas ele também bioestimula, só a quantidade de fios é muito grande. Só que eu falo, eu prefiro mais tecnologia, como essa do PDRN, porque a gente trabalha as células, né? Trabalha tudo de dentro para fora. Você consegue trabalhar todas as camadas da pele. Já o fio, ele só vai produzir um pouco de colágeno. Então, tipo, ele não vai trazer todo o benefício que esses, por exemplo, o PDRN, os exossomas também, que é uma coisa interessantíssima falar. Esse que é novo também, não É conheço. novo também, que é um outro sinalizador. Isso todo mundo tem no nosso corpo, tá, Tá. gente? Só que aí descobriram o quê? Que a gente pode levar alguns ativos, colocar dentro desses exossomas e levar diretamente para a pele. E aumentar o resultado, sempre com esse Gente, eu intuito. acho que daqui a um tempo não vai ter mais gente com envelhecido, né? Vai ter gente tudo bonitinho ali, né? Que tem muita Exatamente. coisa que a gente vê e cada dia mais, cada ano, você vê que tem um aparelho novo, algo novo, e isso é legal. Mas Sim. com consciência, né? Porque a gente vê hoje, já falou sobre o pessoal que tá tirando, né? Os preenchimentos, a gente vê que hoje o pessoal tá tirando os silicones também. Também. Descobrindo N coisas que o silicone traz, né? Então as pessoas Exatamente. estão fazendo essas, estão se preocupando mais com a saúde. Eu acho que isso é o Sim. que mais vale. É legal você ser linda, é lógico, é legal você estar bonita, você se sentir bem, mas a saúde acho que tem que vir em primeiríssimo lugar, né, Exatamente. doutor? O autocuidado, eu falo sempre, né? Que o autocuidado, ele é importantíssimo na nossa vida, né? Porque isso a gente fala sempre assim, usar protetor solar. Não é pra você... Óbvio, você tem um benefício aí que você não vai marcar muito aquelas rugas, não vai ter aquelas rugas futuramente. Não vai sofrer tanto do dano quanto do sol. Mas o que mais a gente procura é proteger as células, né, contra um câncer, um futuro câncer. Exatamente. Que é o que tem aumentado cada vez mais, infelizmente, né, pelo nosso estilo de vida. Né? Olha, eu quero te agradecer, Dr. Wesley Cruz, que esteve aqui com a gente. Imagina. Ele que é biomédico, contou aqui um pouquinho de como é que funciona, professor também, né? Sim. Aí cirurgião, dentista, mestre Também. em ciência. Olha, ele é um pouquinho de tudo. Viu? Chegou uma pergunta? Então pera, não vou despedir. Vamos ver a pergunta? Vamos, então pode vamos. colocar. Ó, a Carol lá do Paraná. Tem uma idade indicada para o uso do PDRN ou posso usar em qualquer idade que tenha o mesmo efeito? O PDRN substitui o bioestimulador de colágeno? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Eu falo que o PDRN, a partir dos 25 anos, como eu havia falado, a gente pode utilizar. Mas ele não substitui o bioestimulador. Porque o bioestimulador, eu falo que são coisas que vão se somar, tá? Então, por exemplo, o bioestimulador ele tem uma duração de até 2 anos, que as partículas ficam ali produzindo novas fibras colágenas. Só que, nesse meio tempo, você vai querer fazer outras coisas, né? Existem as outras fibras colágenas que não foram bioestimuladas, que elas vão se perdendo, vão se quebrando no meio do caminho, e a gente utiliza, por exemplo, um PDRN para somatizar aquilo.
Ah, então pode fazer os dois juntos. Pode, Tem que dar um pode. tempo, por exemplo, de um pro outro? Dá um intervalinho de tempo, pelo menos aí 30 dias para legal. fazer. Inclusive de uma sessão para outra de PDRN dar um intervalo de 30 dias. Ah. Só que se você usar em drug delivery, aí você consegue utilizar ele na mesma sessão. Ah, olha Entendeu? que legal. Então dá pra você acelerar um pouco mais, sei lá, alguém que Dá. vai casar, Uhum. que quer, né, uma pele mais bonita rápido, dá pra fazer Dá. isso aí também. Inclusive a gente tem até o efeito Cinderela, né? Que a gente utiliza laser de baixa intensidade. A gente faz uma limpeza biofotônica e a gente pode aplicar o PDRN, por exemplo, no microagulhamento e fazer isso. A pessoa em 5 dias já está com a pele incrível. Nossa, gente, ai que coisa, né? Dá até a coceira, que a gente já quer fazer um monte de coisa. Tem mais uma pergunta aqui, chegou, vamos lá. Pode colocar. A Ana de São Paulo. Doutor, qual procedimento é indicado para melasma? Serve para manchas de espinha e acne? Exatamente. Olha, boa pergunta, porque vem da mesma coisa, né? Então, assim, é um processo inflamatório que gera a formação dessas manchas. Porque a espinha, o que quer dizer? Obliterou lá, começa a contaminar e a pessoa vai lá e acaba espremendo. Não pode espremer, tá? Porque contamina. E aí, esse processo inflamatório gera a formação de pigmento, né? Por hemosiderina, porque tem essa pigmentação lá. Tratamento excelente para essas 3 coisas, né? Que é mancha de acne, mancha de cicatriz, essas coisas. Né? Até quando você faz uma blefaroplastia, por exemplo, pode vir a manchar. Então o PDRN, como ele é associado com a niacinamida, inclusive o ácido hialurônico de baixa reticulação, ele vai ter um efeito clareador. Então tem resultados que a gente já na primeira sessão, a gente já clareia a pele inteira. Sim, é bem visível. Óbvio que não some todas as manchas, né? Porque tem uma profundidade lá em camadas. Então a gente tem que se atentar a isso, né? Falar. E o paciente tem que saber que essa mancha, ela demorou ali, ela tá ali há muitos anos, então não é da noite pro dia que aquilo vai desaparecer, né? A gente precisa. O tratamento para o melasma é pela vida inteira. Eles falam que não tem cura, né? Mas tem uma boa melhora. Então Sim. a pessoa ela vai continuar tendo ali o melasma, mas ele vai clarear ao ponto de você passar uma maquiagem e ele não aparecer mais. Exatamente. Mais ou menos isso. Porque assim, ó, as pessoas falam assim, né? Fala que não tem cura. O melasma, ele na verdade é um mecanismo de defesa celular. Porque que acontece? A célula, ela quer proteger o seu DNA. Entendi. Aí o que ela faz? Se você machuca ela pega e começa a jogar um monte de pigmento na pele. Porque fala, não, pelo menos os raios ultravioletas aqui não estão sendo jogados aqui e eu estou protegendo o genoma. Que é isso que ela faz. Então as pessoas falam, não tem cura. Na verdade é um processo fisiológico de proteção. De proteção. Porém a gente precisa minimizar ele. Então tem vários ativos que a gente pode utilizar. O PDRN é claro, Então é um ajuda deles. muito para acne, para espinha e também para o melasma, tá bom? Sim. Tem mais uma perguntinha, olha lá, vamos ver. A Tainá de São Paulo. Quantas vezes por ano é necessário realizar esse procedimento? Sim, a gente fala em ciclos, né? Por exemplo, a pessoa nunca realizou nenhum procedimento, tá? Então, chega lá uma pessoa de 40, 50 anos querendo fazer algum procedimento e ela quer algo que seja mais natural. Então, a gente começa a fazer o ciclo, né? De 3 a 4 sessões. Então, o paciente faz a primeira sessão, esperamos de 21 a 30 dias aproximadamente, porque é o ciclo celular para se recuperar, né? E esses procedimentos, quanto mais você vai fazendo, melhor ele vai ficando. E a gente dá um boom, faz as 3 a 4 sessões em torno de 4 meses. Tá? Aí você consegue fazer uma sessão por mês. Uma sessão por mês, então, dependendo aí do que você vai estar buscando, né? Exatamente. Tem gente, é o que o doutor falou, tem gente que vai fazer uma sessão, 2 já vai estar maravilhoso, e tem gente que vai fazer um montão, pouco mais, né? Exatamente. Então tá, bom, agora todas as perguntas respondidas, quero te agradecer, muito obrigada mais uma vez, doutor. Quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo e tiver mais dúvidas, pode mandar lá que o doutor responde todo mundo. Tem o meu Instagram, tá? Que é MS Wesley Cruz, que por lá vocês vão achar todo o meu site, lá tem todas as informações dos números do meu consultório, a Thay, que é minha secretária que está lá sempre cuidando, me dando suporte, a minha equipe de marketing, e vocês vão encontrar eu lá, sempre na rede social, sempre ativo, e pode mandar perguntas via direct que eu gosto sempre de responder. Muito bom! A gente vai ficar conversando mais um pouquinho aqui, porque eu não sou boba nem nada, vou pegar mais umas dicas para mim.